estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu durante muitos anos fiz esse curso, ia atrás da professora e queria saber mais. E aí eu acabei ajudando ela no curso presencial. Até a última turma, a turma também assisti basicamente todas as aulas, mas aí eu pedi uma dispensa temporária, porque eu estou fazendo uma pós-graduação, aí eu preciso de um tempinho a mais. Então, nós vamos ter 3 momentos nesse curso. Então, eu vou falar sobre a água agora, vamos os tipos de meditação e os benefícios da meditação. E por que que eu vou já compartilhar os slides? Por que que eu me apaixonei por esse tema, que é a água? Deixa eu pegar aqui. Porque eu sou uma pessoa, a professora Sheila me conhece já há muitos anos, né? Eu faço yoga com ela já desde 2005. E a professora Sheila sabe que eu sou uma pessoa que vivencio muito as coisas. Então, para mim, eu aprendo e vou na prática. Isso faz parte da minha natureza. E da yoga, os exercícios respiratórios, quando a gente fala de, por exemplo, existe assim dentro da educação física que a gente tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca. E aí eu passei a fazer os exercícios respirando só pelo nariz, obtive bastantes resultados. E a água foi assim que a água entrou na minha vida. Esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês é um conhecimento que é vivencial. Eu faço isso, eu estudo isso, eu pratico os banhos minerais naturais. E esse estudo ele veio a partir do meu interesse pela pele, porque eu sou uma especialista em pele. Eu sou farmacêutica, eu tenho uma indústria de cosméticos e acabei me especializando em pele, fazendo uma especialização em pele na Unifesp, no setor de cirurgia plástica. E ali eu estudei profundamente as células da pele e a importância do meio aquoso. E aí eu fui me interessando pela pele, no organismo, e aí eu percebi que a água, por tudo que eu estudei até hoje, é um elemento curativo. Por isso que o nosso momento aqui, ele chama-se A Cura pela Água. Quando a gente fala sobre a água, né, é importante a gente deixar alguns aspectos aí. A água é o símbolo da vida. Todos os nossos mecanismos bioquímicos, reações bioquímicas, acontecem em meio aquoso. Então, a gente precisa de água para fazer proteína, para fazer carboidrato, para utilizar os recursos, para fazer colágeno. A gente precisa de água porque ela é o segundo alimento mais abundante do nosso corpo, né? O primeiro é o oxigênio. E a água é um patrimônio da humanidade e ela é o alicerce da natureza. Então, o objetivo aqui também é a gente fazer essa conexão da água, do uso do interno, mas também dos benefícios dela quando a gente fala do externo. Então, eu queria trazer agora, nesse momento, eu gostaria até de saber quem leu, né? A professora colocou alguns capítulos aí para vocês, né? O capítulo que fala da água, do nosso lar, e o livro Saúde, né? Que tem 2 capítulos que falam. Alguém tem alguma coisa a comentar? Achou interessante essa leitura? Queria só fazer esse momento antes de dar continuidade. Então, por favor, quem quiser falar, compartilhar com a gente o que entendeu, se viu a importância da água, por favor, se alguém quiser compartilhar, eu agradeceria muito. Sheila, é Celi que está falando. Tudo bom, Eu Celi? tava... Oi, tudo bom? A gente já se cruzou na casa. Sheila, eu estava conversando com a professora Sheila Aham. sobre o nosso lar, primeiramente, que eu achei interessante. A gente já leu o nosso lar N vezes, mas cada vez que você lê um capítulo mais especializado, você começa a observar algumas coisas que passaram, digamos assim, em branco. Uhum. Uma delas foi esse capítulo sobre a água, que é o capítulo 10. Eu O gosto que eu das achei águas. muito interessante, que ele fala que no nosso lar, ele comenta, é um dos últimos parágrafos, que ele fala que a água que o André Luiz vê é uma água quase fluídica.
Então, a sensação que você tem é como se essa água fosse quase uma névoa, né? Eu não sei por que eu vi essa névoa mais azulada. Uhum. Talvez porque a gente tem a menção da água. E no caso do Miramês, segue quase na mesma toada, né? Ele explica. Eu não tenho esse livro Saúde ainda, eu já encomendei. Eu tive a oportunidade de ler esse capítulo agora pela internet, mas assim, ele mostra a capacidade que nós temos de uma água tão pura e tão límpida e que a gente despreza tanto, e que é o nosso fluido universal, e que a gente não dá valor para essa água. E realmente, e você não saboreia a água, eu achei muito interessante. A gente não aprendeu a saborear a água. A gente toma água quando está com sede, o que eu também considero errado, e você tem que aprender. E eu fiz um paralelo quando a gente faz o passe ou quando a gente faz a fluido, que a gente pede para as pessoas tomarem essa água. Essa Exatamente. água está imantada, a gente não dá atenção a isso quando faz o passe, nem quando faz a fluido. Mesmo a gente que trabalha nessa área. Você vai Então, ver que eu vou muito explicar. bacana, Eu vou muito explicar. aprendizado, Eu muito vou aprendizado. explicar isso Gratidão. direitinho. Obrigada, Celi. A Adriane quer fazer algum comentário? Antes de mais nada, peço desculpas que eu estou com problema na câmera, não vou conseguir abrir, Tá mas eu ótimo. queria dar um depoimento breve em relação à parte que fala sobre o mar. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou de Florianópolis e eu vou muito para lá. Até agora, na pandemia, às vezes eu fico 2, 3 meses em home office. E antes, quando eu morava lá, eu não dava tanto valor ao mar, mas hoje, né, depois de 10 ou 12 anos fora de lá, quando eu volto, eu faço muita questão de aproveitar. E eu costumo ir todas as manhãs, para ser mais específico, vou cedinho. E o que falou no livro até me emociona, porque é exatamente o que eu sinto quando eu entro na água. É uma força tão grande, principalmente nesse horário assim que está bastante vazio. É uma presença tão intensa de Deus naquilo que toda vez que eu entro, eu às vezes até esqueço de fazer qualquer outro movimento dentro da água. Eu fico só admirando e agradecendo, porque a vontade de agradecer, eu diria que de todos os momentos da minha vida, esse é um dos momentos em que eu sinto maior gratidão, a força de Deus de forma mais presente perto de mim. Então, eu só queria compartilhar essa experiência que eu costumo ter e que realmente para mim é incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Adriane. A Regiane quer falar alguma coisa? Uma experiência interessante, eu passei, quando eu faço o evangelho, eu passei a utilizar uma limpeza com águas. Então, eu visualizo exatamente a água do mar, naquela mansuetude que chega a onda, eu visualizo ela 3 vezes. Ela entra por toda a casa, trazendo o frescor da natureza, recolhe, em seguida eu visualizo uma chama, por exemplo, violeta, desinfectando aquela água para que ela retorne à grandeza espiritual. Eu visualizo isso 3 vezes. É uma experiência muito interessante que eu passo para vocês, porque quando eu finalizo o evangelho, dentro do modo espírita que a gente faz, a paz que eu sinto no ambiente é fora de série. Que É uma legal. coisa assim muito interessante. Então, obrigada por compartilhar isso. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar. Eu sei que tem 3 pessoas que compartilharam. Eu tenho 1 hora aí para poder falar com vocês, né? Até entre 40 e 50 minutos. Eu tenho bastante conteúdo, né? Eu posso combinar essas 3 pessoas, eu vou dando andamento, e aí no finalzinho a gente pode conversar? Pode ser? Pode? Então tá bom. Vamos lá. A água é para nós a coagulação de fluidos sublimados. É a luz que se tornou amor. Olha que frase, né? Eu começo com essa frase, porque Miramês nos diz que é a luz que se tornou-se amor. Realmente eu tenho uma grande paixão por trabalhar com a água. E a proposta hoje é uma aproximação amorosa com a água, da gente reconhecer ela como uma amiga e uma auxiliadora natural. Quando eu falo que eu tenho uma experiência, eu tenho mesmo. A água, ela tem feito grande diferença na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde mental. Eu aprendi com o Miramês a beber, a degustar a água, então eu deixo a água em contato com os fluidos, a serem absorvidos os minerais na boca. Então, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Então,
nosso objetivo hoje é entender o potencial desse líquido precioso, celebrar esse bem divino, melhorar o nosso relacionamento e no finalzinho eu dou dicas descomplicadas para o dia a dia, coisas que a gente pode adequar na nossa vida diária sem complicação. Tem 3 perguntas que eu acho super importante da gente fazer. Você já refletiu uma vez sobre as características da água? Você tem a consciência que a água ingerida é capaz de beneficiar a sua saúde e a sua vida? Você sabia que a sua consciência tem a capacidade de causar mudanças na água? Quando você irradia um sentimento de gratidão pela água, a qualidade dela melhora. E quando você fala mal ou ignora ela acaba-se por deteriorar-se. Tudo isso daí, gente, é um materialzinho que eu vou encaminhar para vocês, tá? Então, todo esse material vai ser disponível. Então, enquanto vivermos, dialoguemos com a água. Miramês nos faz isso. A água tem um simbolismo em todas as religiões. Todas as religiões utilizam a água de uma forma simbólica, né? Então, por exemplo, no catolicismo, ela é o renascimento. No islamismo, ela é o estado de pureza. No xamanismo, é limpeza. No hinduísmo, ela é a purificação espiritual. Para nós espíritos, ela é fundamental. A sua fluidificação, a magnetização por energias puras, o equilíbrio físico, promove ao indivíduo o que a Sueli falou. Eu trabalhei também alguns anos na fluidoterapia, sabe, Sueli? E eu não tinha ideia, a partir do momento que eu comecei a estudar água, da importância daquela água que o paciente, que o assistido toma quando termina. Aquela água, ela é o remédio espiritual para aquela pessoa. Então, quando a gente faz a fluido, né, a pessoa fica lá no meio e nós estamos fazendo a fluido, tem um momento que aqueles ectoplasmas tornam aquela água o remédio para aquela pessoa, através do magnetismo, e eu vou falar um pouquinho disso. Então, você tem religiões afro que usam, os indígenas trabalham com a água, a Umbanda. Então, quer dizer, todas as religiões têm a água sendo utilizada de alguma forma. E aí a gente chega no Bosque das Águas do Nosso Lar. Obviamente, quem leu pôde entender a importância da água no nosso lar, né? E eu peguei algumas frases, né? Não vou ler o capítulo, mas uma frase que Lísias, né, fala para André Luiz a água é quase tudo em nossa estância. Aqui ela é empregada como alimento e como remédio. Então, nessa região elevada, né, que nós temos lá no nosso lar, a água é o alimento, a água é o remédio. E também ele fala que é um veículo muito poderoso que carrega fluidos de qualquer natureza. E a gente tem comprovações científicas disso hoje na nossa realidade. Mais para frente eu vou falar. Ela carrega resíduos do corpo e da expressão da vida mental. Eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado Quem Somos Nós. Eu já assisti esse documentário várias vezes. E tem um momento desse documentário, que é o trabalho que eu vou falar mais para frente para vocês, onde há um estudo da água, e tem um outro momento mais no final, que ela se olha no espelho, né, a protagonista do documentário, e alguém reflete uma pessoa falando, se você é composta de mais de 70% de água, e a água é influenciada pela sua consciência, qual é a qualidade da sua água? Tá? E, obviamente, ela vai absorver as características mentais dos moradores. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com os nossos pensamentos, porque a água que vai estar permeando a nossa vida dentro de casa vai ter essa característica. E aí, ele nos fala também, será nocivo em mãos perversas, útil em mãos generosas, em movimento, espalha bênçãos, absorve amargura, ódios, ansiedade, purifica a esfera íntima. Tudo isso que eu estou fazendo para vocês é um storytelling para a gente realmente validar alguns pontos, como acho que a Ariete falou, da importância do mar, né? Então, quando a água está em movimento, no banho, no mar, na chuva, ela tem um poder energético diferente e realmente vai fazer absorção de toda aquela energia negativa que a gente pode estar carregando
em algum momento. Aqui tem um pequeno resumo dos benefícios da água no nosso organismo, tá? Então, assim, alguns importantes, né? Como combate ao envelhecimento, ajuda a emagrecer, é importantíssimo para o funcionamento dos nossos rins, vai fazer um detox no nosso organismo, vai ajudar a regular termicamente o nosso corpo. Essa imagem, ela está no materialzinho, aí vocês podem ler realmente porque tem até as explicações aqui, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa muito legal. Nosso corpo, né? 60% do nosso peso corporal é água. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela possui 42 litros de água circulante. E em dezembro de 2019, a professora Sheila me alertou que estava tendo uma exposição maravilhosa chamada O Ser Humano e a Água. E eu fui nessa exposição. E lá nessa exposição tinha uma balança que você sentava no que você pisava, ela conseguia medir o quanto a Sheila tem de água. Então, eu tinha, naquela época, 37 litros de água circulante no meu corpo, né? Então, veja, olha a importância disso. São 40, no caso, eu tenho 58 quilos, então, 37 litros de água circulante. Aí eu sempre me pergunto, qual é a qualidade da água, Sheila, que você está dando nesse momento? Então, quando a gente fala da quantidade de água no corpo, a gente gosta de falar um pouquinho dos órgãos, né? Então, vamos lá, o cérebro, 75% dele é água, coração, rins, sangue, pulmão, 86% do nosso pulmão é composto de água. Pele, a pele não está aqui, mas é o meu objeto de estudo de vida, eu amo falar sobre pele. A pele tem aproximadamente 70% de água. Então, né, quem me escuta aqui, que quer ter uma pele saudável e bonita, não adianta usar os melhores cosméticos do mundo, comprar cosméticos ativos, mais importados, se você também não ingere água. Porque a hidratação da pele, ela vem de fora para dentro, com os cosméticos, mas ela vem de dentro para fora pelo mecanismo de ingestão de água. E essa outra figura, ela nos chama a atenção que, com o passar dos anos, nós vamos diminuindo a quantidade de água no nosso corpo. E isso vai ter influências bem importantes na condução da nossa saúde, né? Hoje tem estudos que falam que pessoas que bebem pouca água, exatamente pelo fato do cérebro ter 75% de ser de água, que podem estar tendo doenças avançadas, doenças mentais, doenças, né, como o Alzheimer. Então, a gente realmente tem que começar a olhar a água de uma forma diferente. As principais funções aí, né? Hidrata o corpo a partir do seu interior. Então, quem quer ter uma pele saudável, lisa e bonita, precisa tomar água. Ajuda a fortalecer as nossas defesas. Aumenta a comunicação das células. Então, como eu falei para vocês, que todas as nossas reações bioquímicas ocorrem em meio aquoso, a célula está imersa numa que a gente chama de matriz extracelular, e a boa parte dessa matriz é água. Então, quando eu tenho água boa, a gente aumenta a comunicação entre as células. E melhora a capacidade de concentração, raciocínio, favorece o bom humor. Então, vamos tomar água também para ter bom humor. Previne, trata e contribui com o bem-estar global do nosso corpo. E aí eu tenho a primeira dica. Essa dica eu aprendi com a professora Sheila também. Ela viu esse vídeo do Dr. Fernando Lemos. É uma prática diária minha. Eu tomo, né, os 600 ml de água em jejum, tá? Eu deixo aí, vou deixar, depois eu vou compartilhar o link fora do material, tá? Para vocês, quem quiser ter curiosidade de assistir o material no YouTube. Então, o Dr. Lemos, ele é um médico gastro, e ele fala da importância da gente tomar água em jejum, porque a gente acorda desidratado, porque renova as células, ativa o sistema linfático, aumenta o metabolismo, é um combustível para o nosso cérebro.
e auxilia tratamento das alterações gástricas. E isso eu tenho comprovação, porque durante muito tempo eu tive refluxo, e quando eu passei a tomar a água de jejum, fiz o tratamento, tudo, isso melhorou muito. E a quantidade que o doutor recomenda, tá? É de 600 a 640 ml antes da sua primeira, 40 minutos antes da sua primeira refeição, ok? Bom, ai meu Deus, espera aí, voltar aqui que eu apertei. Vamos lá. Outra coisa importante, o quanto de água eu tomo, Sheila? Vai depender do seu corpo, tá? O cálculo que é feito é de 30 a 40 ml de água por quilo de corpo, né? Então, se eu tenho 60 quilos, 30, né? Vou ter que tomar 3, ai meu Deus, eu sou ruim. Deixa eu ver, 4 vezes 6, 2 litros, vamos pegar 60 que fica mais fácil. 60 vezes 4, 2 litros e 400 de água por dia, tá? Então, a minha recomendação é de 2 a 3 litros por dia. Mas por quê, Sheila? Porque nós perdemos água na respiração, na transpiração, na perspiração insensível. Gente, nós perdemos 600 ml de água pela pele por dia. Sabe uma garrafinha daquelas que a gente tem 510 ml. Então, a gente perde mais de uma garrafinha daquelas que a gente costuma tomar de plástico de água por dia só pela pele, fora o sistema urinário, o sistema digestivo, o sistema gastro também, com as fezes. Então, uma reflexão que eu queria deixar com vocês aqui é quanto de água eu tomo por dia, tá? Porque esse balanceamento da água vai prevenir muita coisa para frente. As propriedades da água. Deixa eu ver se está aqui. Tem um documentário que eu deixei aqui, também vou colocar o link separado, né? É um documentário lindíssimo da National Geographic, que fala das propriedades da água, né? E ele fala desse potencial solvente universal. Para nós, na cosmetologia, né? Eu também sou farmacêutica, esteticista e cosmetóloga. Para nós, na cosmetologia, a água é a principal matéria-prima, porque ela é o solvente universal. Ela dissolve quase tudo, né? Além disso, ela tem condutividade, então ela conduz estímulos pelo corpo, ela tem um pH, né, de equilíbrio, ela é um transporte de nutrientes e toxinas, então ela faz com que os nutrientes entrem na célula e ela elimina as toxinas das células, ela reanima a nossa força vital e ela tem magnetismo. E a propriedade de magnetismo, para nós espírita, é a mais importante, porque é a propriedade, né? Espera aí. Eu pausei aqui, eu vou interromper e voltar, porque senão eu não vou conseguir passar, tá? Para nós espírita, uma das mais importantes propriedades. Então, aqui também deixo algumas informações, né, desse livro, Magnetismo Curador. Quem me indicou esse livro foi o nosso querido Luiz Armando, né, que é um grande estudioso lá da Casa do Caminho. Então, ele fala muito desse livro, né? Eu dei esse material que eu estou compartilhando com vocês, eu dei acho que umas 6 ou 7 palestras quando tinha de quarta-feira na Casa do Caminho, né? E aí um dia ele falou, Sheila, você precisa encontrar esse livro. Aí ele me mandou o livro da internet, e aí eu tirei esse pedacinho. Olha só, a água de todos os corpos inertes é a que mais facilmente se magnetiza. E a água magnetizada deve ser empregada, olha que lindo isso, como acessório de todo o tratamento para auxiliar na ação magnética direta. Receita-se como bebida, nas refeições ou nos intervalos, emprega-se também com banhos e loções. Então, a gente não vai só se limitar em tomar água, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer com a água. Outra coisa importante, tomar um banho de rio. Não é bom tomar um banho de rio, gente? Eu adoro, amo tomar um banho de rio. Um banho de rio vai trazer para a nossa vida cura e equilíbrio. E um banho de cachoeira, hein, gente? Que coisa maravilhosa! A água no movimento, a energia, a limpeza da alma. E a nossa querida água do mar, gente, vai energizar, vai purificar, vai promover uma limpeza. E água da chuva, eu adoro. Minha mãe mora no interior de Minas, numa cidade bem pequenininha lá, chama Serrania.
E essa cidade, e às vezes quando está essa chuva deliciosa, a gente sai de casa e vai lá tomar chuva. Eu tenho até vídeo de eu tomando chuva com os meus sobrinhos, porque a água da chuva também traz energia e purificação, e não é só tomar, né? Eu aprendi uma coisa com a Zíbia Gasparetto, uma vez escutando o programa dela na Rádio Mundial. Ela falou assim, estava um dia bem chuvoso, né? E aí ela falou, quando está um dia chuvoso, a maioria das pessoas ficam tristes, reclamando, mas veja por outro lado, esse dia chuvoso é importante porque ele está purificando o nosso ambiente, né? E a partir disso, toda vez que chove, eu também abençoo, porque a gente está tendo uma purificação do meio ambiente. Então, aqui tem algumas coisas que a gente tem de benefícios da água do mar, que não só são relacionados à limpeza energética, como tratar a psoríase, limpa os pulmões, neutraliza cargas negativas. E eu queria fazer um depoimento interessante. Essa semana, gente, na quarta-feira, eu fiz uma live. Eu vou até compartilhar o link da live com uma médica dermatologista falando da influência a influência da água na beleza, de dentro para fora e de fora para dentro. E a doutora Regina contou um caso que aconteceu com ela esse fim de semana. Ela viaja muito para a praia e ela encontrou uma senhora na praia e começou a bater um papo com essa senhora. Aí essa senhora deu o histórico de vida dela, que ela foi diagnosticada com câncer e ela foi diagnosticada com câncer agressivo, onde o médico falou que ela tinha 6 meses de vida. Ela falou, já que eu tenho 6 meses de vida, eu vou mudar para a praia. Aí ela mudou para a praia. A mulher viveu 20 anos, né? E ela obviamente, fazendo tratamentos, tudo, mas ela reconhece que o fato dela entrar, já que eu vou morrer mesmo, eu vou entrar na água, ela ia para o mar várias vezes ao dia, né? E ela reconhece que essa mudança, essa vivência com a água do mar, foi uma das responsáveis dela estar viva até hoje. Outra coisa importante, o nosso banho. A gente pode transformar o nosso banho no momento de saúde e bem-estar. Com o magnetismo, que a gente já falou da aula, eu posso promover intenções positivas no momento do meu banho, que essa água está me limpando, está me purificando, está me reenergizando, está me revitalizando, está reparando o meu corpo, me acalmando. Eu posso mentalizar a devolução de saúde e bem-estar. Então, Miramês nos fala essa frase maravilhosa que é: o banho diário, quando encontra apoio na mente, torna-se um passe. Olha que coisa linda isso. E aí, quando você tem passe e banho conjugado, é uma magia divina ao alcance das nossas mãos. É maravilhoso. Qualidades da água: a pureza, o pH, a condutibilidade e a memória energética. Então, também tem um link aqui que eu vou disponibilizar sozinho depois para a gente entender um pouquinho disso. Quando a gente fala de memória energética da água, eu preciso falar do Dr. Masaru Emoto, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Esse é o livro dele, né? É um livro super legal, né? O Dr. Masaru Emoto, ele nos diz que a água é um espelho que tem a capacidade de nos mostrar o que não podemos ver. Ele faz um trabalho maravilhoso, né? E ele começou a pesquisar a água a partir de uma dúvida que ele teve quando ele começou a desenvolver comparações da água sobre determinadas ações. E uma delas foi sobre orações budistas. Então, ele um dia, por coincidência, e não existe coincidências, mas por uma coincidência, ele pegou um pouco de água benzida pelos budistas e pôs no laboratório dele. E ele tem todo um processo de cristalização dessa água com um equipamento, depois ele olha num microscópio também super moderno, e ele identificou que quando a água é submersa não, tem intenções de palavras positivas, ela vira um cristal lindo.
E quando ela é submetida, a palavra submetida a palavras negativas, ela não forma o cristal. Olha só que interessante, olha que lindo isso. E o doutor Emoto, aí começou a estudar, gente. Aí ele fez vários trabalhos, ele põe a água no canto e as pessoas estavam falando palavras negativas. Aí ele põe a água, ele veio aqui no Brasil, ele fez esse trabalho com a água do rio Amazonas, né? E aí, olha só, molécula de água exposta ao som de muito obrigado. Olha o cristal lindo que forma. Cristais de água com essência de camomila. Olha que coisa linda! A essência da camomila, que ele chama de hidrolato da camomila, né? Então, quando extrai o óleo essencial da camomila, sobra uma água. Ele foi fazer o mesmo estudo e olha só como é que é a imagem dessa água cristalizada. Mas o doutor Masaru Emoto ainda tinha algumas dúvidas. Será que a mente e a consciência das pessoas afetam a água? Então, ele aproveitou uma oportunidade muito triste que aconteceu no Japão, que foi o terremoto nessa cidade, né, Hanshin, Awaji, e ele fez o quê? Ele foi, logo após o terremoto, numa casa e pegou a água e foi para o seu laboratório, que foi essa primeira imagem aí. Gente, olha só, não formou nada. Depois de 3 meses, ele foi na mesma casa, na mesma torneira e pegou a água e formou aquele cristal. Vejam só que ele conseguiu comprovar que a mente benevolente, de ajuda, né, de compartilhamento, de amor mútuo, que todas aquelas pessoas tiveram nesse momento tão difícil, desafiador, mudou a consciência das pessoas, que mudou a consciência da água. E aí a gente vai indo para o caminho, finalizando aí o nosso papo, com o livro Saúde, né? Eu recomendei que vocês lessem dois artigos, né? Dois capítulos, e nosso querido Miramês fala aqui: desprezar a água é separar-se da vida. Realmente ele tem razão, porque quando eu desprezo a água, eu não tenho vida, né? E aí ele fala que a água é um remédio, que a água tem uma força de restaurar o nosso mundo celular. Além disso, ela desata energia, desobstrui o corpo físico para a melhora orgânica. A gente pode obter resultados maravilhosos com os métodos curativos e naturais de aplicação de água. Eu sou fã de banhos, ingerindo envoltura, clíteres, duchas, banho, escaldapé. Gente, tem coisa melhor que um escaldapé? É a coisa mais deliciosa, você enfiar o seu pé naquela água quentinha, né? Hoje, o escaldapé está sendo um recurso de fidelização de clientes na estética, porque a pessoa, antes de fazer o tratamento estético, o profissional faz um belo escaldapé, depois vai fazer a sua massagem, né? Aí eu dou uma recomendação, aí é uma prescrição farmacêutica para vocês conhecerem as águas minerais, principalmente dessa cidade chamada Cambuquira. Cambuquira hoje tem a água mineral mais valiosa do mundo. A mais valiosa e a melhor água do mundo mineral era de uma cidade francesa e a fonte secou. Então, hoje, Cambuquira é referência em águas minerais. Eu adoro ir para Cambuquira, além de você poder tomar banhos lá no centro, lá que eles têm no spa, lá no balneário, você também pode aproveitar as benefícios dessa cidade e ingerir água gasosa, água férrea, água magnesiana, água sulfurosa, água litinada. Gente, raras fontes no mundo têm o lítio, né? E o lítio ele é muito usado hoje para problemas do sistema nervoso, tá? Então, o meu convite é que vocês vão a Cambuquira, tomar a água, tomar um banho, porque vai fazer muito bem para a vida. No momento, eu não sei, aí precisava investigar se o balneário está aberto. Eu não tenho ido tanto para Cambuquira, eu vou mais para Poços de Caldas. Até o mês passado, o balneário estava fechado, assim, por causa da pandemia, tá? E aí, a água fluidificada, né? Que é a água acrescida de fluidos magnéticos curadores. Então, quando a gente vê aquele galãozinho lá, no Casa do Caminho, vê a água fluidificada que a gente faz lá para a fluidoterapia. Então, essa água, ela é acrescida de fluidos magnéticos curadores. E ela pode ser magnética
espiritual, né? Ou, peraí, deixa eu voltar aqui, ou magnética ou espiritual. Qual é a diferença de uma e de outra? A fluidificação magnética é feita pela pessoa, tá? E eu vou até compartilhar nesse material como fazer isso. E a fluidificação espiritual é feita pelos espíritos. Então, lá na Casa do Caminho, aquelas águas que ficam lá nos galões, elas sofrem fluidificação espiritual, né? E ela pode ser mista, como acontece na fluidificação, né? No processo de fluidoterapia. Nós, seres humanos, magnetizamos aquela água através dos nossos fluidos e a parte espiritual também atua, tá? Qual é a função da água fluidificada? É um curador energético, aumenta a energia e nutre as pessoas de atitudes positivas, conduz a energia magnética espiritual e promove o equilíbrio físico e espiritual. A água fluidificada é um excelente condutor de energia. A água, quando fluidificada, transmite a quem ingere os recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psicofísico. E aí a gente tem aqui outras funções. Ela é antioxidante, ela incrementa a produção de linfócitos, ela melhora a mobilidade das membranas das células, ela repõe energia, renovando o perispírito, e ela ajuda, mais uma vez, no equilíbrio físico e espiritual. E aí, para a gente caminhar para o finalzinho, minhas dicas especiais. Beber de 2 a 3 litros de água por dia, saborear, como a Sueli falou, saborear a água, beber goles, sem pressa, né? Saboreia, deixando que as glândulas selecionem os elementos que precisam para aquele momento. Os banhos, utilizar os banhos como uma purificação energética, ingerir água em jejum e antes de dormir, é uma prática que eu faço. Antes de dormir, eu tomo água, quando eu acordo, eu tomo água. Também a gente pode, além de magnetizar, a gente pode pranizar essa água. Como é que eu pranizo? Eu agito as moléculas dela. Então, eu pego 2 copos de vidro, de vidro, tem que ser de vidro, tá? E aí eu coloco água num e faço o movimento de levar esse movimento umas 6 vezes, né? Levando a água de um copo para o outro, porque aí eu também tenho a pranização. Não espere sede para tomar água e recomendo também os banhos nas estâncias minerais. E aí, aqui eu dou as dicas de como magnetizar um copo d'água, tudo isso desse livro Magnetismo Curador, magnetizar o banho. Então, ele tem dicas muito especiais. E aí, eu quero finalizar com 2 frases. A primeira é de Emmanuel. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. E a outra frase é de Miramês. Mentaliza esse trabalho e sentirás o benefício da ação renovada. Quando eu vou dormir, que eu coloco a minha água, além de eu fazer a magnetização, né, não a magnetização, eu também uso a cromoterapia. Também é uma opção para quem gosta. Então, eu tenho um copo verde, eu comprei um copo verde para isso, né? Aí eu coloco a minha água, eu deixo a luz verde até eu ir dormir. E a hora que eu vou dormir, eu olho aquela água e faço uma mentalização que aquela água tem o remédio que eu preciso para curar qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do meu organismo. Quando eu levanto, em jejum, eu escovo os dentes, em jejum eu pego aquela água, eu ingiro e eu faço mentalizações para ter saúde mental, física, emocional, financeira, harmonia, equilíbrio, que aquele poder curativo daquela água traga benefícios para mim nesse meu dia. E aqui vocês têm o meu agradecimento, tem o meu e-mail, né? Então, esse material vai ser compartilhado para vocês. E aqui são as referências do material que eu usei também, que eu vou compartilhar com vocês, né? Essas referências estão, que são esses livros, o Saúde, a Água, Guia Prático da Água, a Fluidoterapia Espírita, o Poder da Água, Cura-te a Ti Mesmo e a Mensagem de Água, tá? Então, esses livros eu tenho todos físicos, porque apesar de ser uma pessoa bastante digital, eu ainda gosto de pegar, né? Os livros estão todos aqui, porque eu gosto de pegar.
Esse livro aqui é sensacional, gente. Esse livro é sensacional, tá bom? Então, eu vou descompartilhar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Eu vou descompartilhar. E aí, a professora, nós temos aí uns 10 minutinhos, né? Uns 7 minutinhos aí para alguma questão, alguma pergunta. E se a professora Sheila quer fazer alguma observação. A Vânia quer fazer uma pergunta. Tá Sim, ótimo, Vânia. boa noite. Adorei, porque a água, eu sempre imagino isso, que é remédio, né? A água é remédio. Precisa ser em copo essa água que a gente coloca à noite, ou essa que a gente... porque às vezes não, eu sempre levo uma garrafinha, Pode né? ser em garrafa. Só Pode. que de vidro é melhor, Vânia, tá? De vidro, eles falam que o plástico ele pode interferir, o vidro ele deixa o magnetismo melhor. Mas assim, se não tem, olha, o importante, Vânia, é fazer o que você tem na mão. Eu sou uma pessoa que eu facilito, eu gosto de facilitar e simplificar a vida. Se você tem a garrafinha, leve a garrafinha, tá? Se é de plástico, tudo bem, tá tudo bem. É preferível de vidro? Sim, mas se não tem, faça com a garrafa de plástico e, se possível, nessa aula, quando ela é presencial, gente, eu peço para todo mundo trazer uma garrafa de água, porque a gente deve... Eu levo uma caneta daquelas de retroprojetor antigo, sabe aquelas canetas de escrever no CD? E a gente escreve na garrafa a qualidade que a gente quer da água. Eu sou artesã, eu faço artesanato, e uma das coisas que eu aprendi agora é fazer garrafa. Então, eu tenho feito garrafas com palavras positivas. Eu e a professora, na Sheila, uma vez lá na Casa do Caminho, no bazar, compramos uma garrafinha com palavras positivas, né? A minha quebrou, infelizmente, mas aí eu fiz uma para mim. A minha também. Aí eu fiz uma para mim. Vou fazer uma para você, professora. Obrigada. Uma garrafinha com... Aí eu estou fazendo para muita gente, que o pessoal está adorando as garrafinhas que eu faço, porque eu faço com as palavras, entendeu? Então, a recomendação é que você escreva as palavras coragem, paz, harmonia, o que você quer que aquela água transmita para você, tá bom, Vânia? Que bom, obrigada, adorei. A Cibele também quer fazer alguma pergunta? Eu quero sim. Primeiro, obrigada pela aula maravilhosa, muito, muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou do hidrolato, né? Eu gosto muito de hidrolato, eu tenho bastante aqui. Colocar umas gotinhas de hidrolato na água, isso é bom para tomar junto? Dar uma potencializada? Então, aí você está indo para a área de plantas medicinais, né? Então, pode te ajudar nas propriedades das plantas. Ela não vai mudar o magnetismo da água, tá? Mas ela pode Cibele, ela pode te ajudar nas propriedades das plantas. Por exemplo, a camomila é calmante, o capim-limão melhora toda a parte intestinal. Então, aí você pega mais a propriedade das plantas do que a própria mudança magnética da água, tá bom? Só que aí eu sempre recomendo analisar bem que tipo de planta que você está colocando, porque tem algumas que não podem ser ingeridas, né? Por exemplo, você falou do hidrolato. O hidrolato é aquela água que sai quando a gente tira o óleo essencial. Tem algumas pessoas que até ingerem o próprio óleo essencial, mas também tem que tomar cuidado com que óleo essencial ingerir, tá? Então, sempre quando se trata de plantas medicinais, eu sempre peço para a pessoa olhar, eu sou a favor, né? A Medicatriz, por exemplo, que é a minha empresa, ela eliminou a utilização de derivados animais, a gente só usa derivados vegetais na nossa linha, todos os nossos cosméticos só têm derivados vegetais, mas a gente estuda muito as propriedades e efeitos colaterais dessas plantas, porque a gente fala, planta é boa. Não é. Por exemplo, excesso de babosa não é bom tomar. Arruda também não se pode, então você tem que tomar bastante cuidado com a planta, tá bom? Mas você pode aproveitar os benefícios dessas plantas colocando também na água, tá? Tá bom, muito obrigada. De nada. Tem mais gente com a mão levantada? Vamos lá, a Sueli já falou, depois eu vou passar para ela. Quem? A Vânia? Vânia, fala porque... A Sueli já falou, né? Já falou? Já, então quem tá? Tem mais alguém aqui? A Sueli tá, você quer falar de novo, Sueli? Não, só queria perguntar, curiosidade. Na Fluido, a gente sempre pede, tanto na Fluido quanto no passe, que a água esteja a temperatura normal. Nesse caso, que a gente está aprendendo da água, se você perguntar para os chineses, por exemplo, normalmente eles gostam muito da água quente, porque é uma água que limpa mais o organismo. No nosso caso, água quente, fria
gelada, normal, qual é a melhor? Temperatura normal, na temperatura ambiente, tá? Eu também faço acupuntura e a primeira recomendação que eles falaram é para mim parar de tomar água gelada. Ai, eu adoro tomar água gelada, mas esse processo de magnetização, eu uso a água na temperatura normal. Então, a recomendação é que toda vez que for fazer esse processo de magnetismo da água, ela esteja na temperatura normal, tá? Ó, o pessoal está falando que a Ayurveda, a fluidoterapia... Aqui o pessoal, deixa eu ver, nossa digestão é quente, a água do evangelho no lar é com fluidos espirituais? Também, a água do evangelho é mista, ela é magnetizada pelos seus fluidos, né? E pelos fluidos espirituais, tá? Águas de São Pedro também é maravilhoso, eu adoro. É indicada também? É indicada. Poços de Caldas, Águas de São Pedro, Caldas, onde a gente tem água, gente, podem ir, né? Deixei o livro no seu WhatsApp para compartilhar. Ó, o pessoal está falando que deixou o livro, né? Então, é isso. Pode ser qualquer lugar que tem. Por exemplo, o que vai diferenciar, por exemplo, Poços de Caldas, a água é sulfurada, né? Então, ela é quente. E aí, a recomendação para quem gosta, ir na Praça dos Macacos, não na oficial. A oficial, eles reformaram, tiraram aquelas banheiras, puseram umas banheiras hidromassagem. Eu não gostei. Agora, na Praça dos Macacos, a banheira original e a água é quente natural. Ela não é fervida. Lá na outra, ela é fervida por uma caldeira. E lá na Praça dos Macacos, não. Então, quando eu vou para lá, eu tomo meu banho curativo lá na Praça dos Macacos. Tem alguém perguntando mais alguma coisa? Deixa eu ver. Depois de fluidificar a água em temperatura ambiente, pode ir para a geladeira? Não recomendo, tá? Não recomendo. Né? Recomendo que, se for para esse tipo de intuito, a água esteja na temperatura ambiente, ok? Gente, tudo isso é hábito. É hábito. Eu me habituei a só tomar temperatura ambiente e pronto. É hábito. Viu? E uma coisa também, todos os dias, desde março do ano passado, né, quando começou a pandemia, a gente começou a fazer vibrações pelo planeta às 6 horas da tarde. São 15 minutos de vibração. E na vibração, a gente faz vibração pela água do planeta, e todo mundo tem um copo d'água do lado, e a gente toma no final da vibração. Então, se alguém quiser também participar, são 15 minutos de vibração diária, é outro link, mas eu posso colocar o link no grupo, né? Então, a gente faz diariamente a fluidificação da água, tá? E toma essa água. Eu acho que tem mais alguém eu vou responder mais uma pergunta, né? Porque aí a professora Sheila Fica também... Fica à vontade, Sheila. Eu acho que tem mais alguém que quer fazer uma pergunta. Acho que é Fernanda. Oi, Sheila. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia. Conheço bastante a Medicatriz e, assim, para mim, foi uma transformação na minha vida. Faz mais de 10 anos eu fiz um curso de cromoterapia na outra casa que eu trabalho, além da Casa do Caminho, e para mim trabalhar com cromoterapia foi, assim, fundamental. Essa fluidificação, essa magnetização da água que você fala, eu percebo diariamente os efeitos dela na minha saúde, na saúde dos meus filhos. Porque quando a gente coloca água, como você falou, no copo azul, no copo verde, independente, no copinho branco, e você coloca essa intenção da água, de verdade, ela faz muita diferença. Eu tenho refluxo agora, porque eu engordei muito por conta de estresse, e tomar a água em jejum, para mim, está fazendo muita diferença. Eu fiz o primeiro curso no começo do ano, né, na primeira turma, agora estou fazendo de novo, e quando eu comecei a tomar água, foi totalmente diferente. Essa história do refluxo, eu parei até com a medicação já, porque eu não tenho mais o retorno. Eu tenho a mesma experiência que você. Meu refluxo basicamente
acabou, fiz o meu tratamento, também. tudo, e sumiu. Depois que eu comecei a tomar água, o pessoal está falando do gatinho, é Ah, a o gatinho é uma Tisa. graça. Ela é minha companheira. É que eu cheguei em casa agora, fiquei o dia inteiro fora, então ela vem ficar comigo. Mas é isso, Fernanda. Muito bom depoimento. E assim, eu já tive assim depoimentos de pessoas que curaram úlceras. Claro, eu não estou falando aqui para ninguém fazer o tratamento médico, mas eu estou falando para agregar essa medicina complementar, né? Porque a água para mim é uma medicina complementar, tá bom? Tem mais Falando alguém? Alguma dúvida? de cromo no chuveiro, perguntaram. Então, hoje tem tem até aquela, tem um chuveiro que faz a cromo, né? Ele tem LED, tá? Você vai ter as propriedades da cromoterapia, né? Outra coisa importante, você pode solarizar a água, deixar ela numa garrafa colorida durante um período no sol, tá? Aí eu recomendo, gente, quem quiser entender um pouco mais de cromoterapia, estudar com o Val Capelli. Ele tem um livro maravilhoso chamado Cromoterapia, né? Um livro que encontra super fácil. E aí ele tem assim todos os estudos da cromoterapia, tá? Para poder, mas dá para fazer no chuveiro também. Às vezes, quando eu estou muito estressada, eu ponho a luzinha azulzinha, né? A gente tem aquelas luzes que acendem as coisas. Eu até dei para a professora Sheila uma primeira, depois ela encheu a sala da clínica, né? Que é uma luzinha que você compra lá na Santa Ifigênia. Ela já tem um negócio que muda a cor, aí você põe azul, você pode pôr, né? Ou comprar esse chuveiro. Eu tô doida para comprar esse chuveiro que tem o LED, mas eu não sei. A gente viu, parece que ele não vai se encaixar aqui em casa. Mas também dá para fazer o banho com a cromoterapia. Tá Como bom? é essa luzinha? Como é? Eu nunca vi. Tá, viu? Se você esperar um minutinho, eu vou pegar. Peraí. Por favor, por favor. É uma delícia o entusiasmo da Sheila, não é? É verdade. A gente vibra junto, né? É, isso mesmo, Rose. E você, Sheila, você também passa um astral muito bom, muito gostoso nas suas aulas, viu? Muito bom, obrigada. Tá em casa é bom por causa disso, ó. Vem cá, ó. É assim, ó. Tá vendo? Ela é essa luzinha. Tá? Hoje você encontra nessas lojas, na de Mel aqui na Praça da Árvore, é capaz de você achar. Aí tem um bocal, né? E o que eu aprendi isso com a professora Sheila, eu coloco um cristal em cima, tá vendo? Tá? Aí ela tem um controle que você põe a cor que for, né? Então essa aqui fica no meu quarto, eu acendo o verde e aí Gostei o do cristal ele espalha. E essa aqui é as garrafas que eu estou fazendo, professor, ó. Essa aqui eu fiz com palavras em inglês. Vocês conseguem ver, né? Aí eu pus um monte de palavra e eu fiz essa garrafa. Onde que a gente pode adquirir essas garrafas? Não, essa eu que fiz. Elas são de vidro também, né? Sabe o que? Essa aqui é a garrafa de suco de uva. Aí eu transformei ela. Tá vendo? Eu fiz o curso, eu faço o curso de pintura em madeira, a professora me ensinou a pintar. Mas vocês podem fazer. É só ter uma garrafa. Pode escrever, não precisa ser assim. Pode escrever com a canetinha de marcar marcar CD. Tá bom? Mais alguma coisa, professora, para a gente encerrar aí dentro do tempo? Tem mais gente querendo perguntar. Então, pode. Regiane? Pode falar, Regiane. Eu queria perguntar o seguinte: a gente, quando eu deixava a água fluidificada, ia tomando daquela água e colocava mais água dentro da garrafa, mas ela começa a formar um lodo. Como que faz? Tem algum jeito da gente... É um problema. Não tem. Aí a água, nesse documentário que eu vou mandar para vocês, eles falam que a água, ela também tem ela proporciona a vida. Então, ela vai proporcionar vida para os fungos, para as bactérias, né? Então, da mesma forma que ela dá. Então, aí o ideal sei lá, deixa uns 2 dias e aí já troca a água. Aí põe uma nova água, porque aí você também tem uma água renovada, né? Tá bom, querida. Obrigada. De nada. Tem a Regiane. Ok. A Regiane agora... Tá, ok. Então, como sempre, todo o material vai ser
compartilhado com todos. Eu estou vendo essa carinha tão feliz que todos estão. Nós vamos fazer uma meditação mais rapidinha hoje, tá? Para nós entrarmos em contato com a água do nosso corpo, né? E espero que todos estejam com bastante água no corpo. Eu tenho certeza que a partir de agora todo mundo vai tomar muita água, né? Porque a gente está interferindo na água o tempo inteiro, né? E olha, gente, quer coisa mais simples do que respirar? Tomar água. Então, é tudo muito simples. E a gente vai descobrindo a riqueza da simplicidade. Quanto mais simples, mais rico. E isso a gente vai penetrando aos poucos, tá? Então, vamos ficar todos numa posição confortável. Isso, como sempre, vamos respirar calma e profundamente, prestando atenção em vocês. Sempre soltando o ar mais longamente. Vamos observar no nosso corpo. Nós temos saliva na boca, está sempre se renovando, que é fundamental. Os olhos estão sempre úmidos, isso também é fundamental. Prestem atenção em vocês. E comecem a mentalizar todos os seus órgãos, o sangue circulando, a linfa circulando pelos vasos linfáticos. E vamos mentalizar que toda a água que contém no nosso corpo está sendo fluidificada com fluidos harmoniosos, equilibrantes, fluidos amorosos, fluidos regeneradores, fluidos curadores. E assim vamos percebendo que todo o nosso ser vai sendo preenchido de vibrações, de equilíbrio, de amor, de paz. Respirem isso, porque até no ar que nós respiramos existe a umidade. A água está presente no ar que nós respiramos. E assim, vamos entrando em contato com todo esse elemento aquoso,
E vamos mentalizando lá do nosso lar, o Rio Azul. E vamos nos mentalizando, nos banhando no Rio Azul. Entrando em comunhão com todos os fluidos dessa colônia maravilhosa que é o nosso lar. Entreguem-se ao momento. Sintam. Percebam-se. Muito bem. Isso, respirem profundamente. Para que a gente não gaste muita água, eu recomendo a vocês, antes de entrar no banho, primeiro fazerem essa respiração, essa conscientização e mentalizar que a água que vai sair do chuveiro está vindo lá do Rio Azul. Mentalizem tudo isso antes, aí depois entrem no banho. E vocês vão ver a qualidade do seu banho. E antes que eu me esqueça, vamos falar da meditação caminhando, né? Que todo mundo está cobrando. Como é que funciona essa meditação? Ela é muito fácil, muito simples. A gente vai caminhar contando os passos. Então, a contagem vai ser dos passos. Então, nós vamos inspirar contando 3 passos. Expirar contando 3 passos. É fundamental que seja a mesma quantidade de passos na inspiração, na expiração. E outra coisa, você está caminhando sem nada atrapalhando o seu corpo. Se você for carregar alguma coisa, carrega uma mochila. Mas carrega como mochila, preso dos 2 lados, né? A gente vê as pessoas carregando mochila de um lado só, não pode. Carrega a mochila direito, braços soltos, sapato adequado, o ideal é tênis. Então, vocês vão andar, se possível, num lugar plano. Tipo, andar no Ibirapuera é fantástico. Não, é mais difícil fazer isso. Anda no seu quarteirão, contando passos. 3 para encher, 3 para esvaziar os pulmões. Os olhos vão ficar assim, olhando nesse sentido. Vocês vão enxergar alguns metros adiante de você, tá? Não é olhar muito para baixo, nem olhar lá para frente. Os olhos mais ou menos 45 graus ou 60 graus voltados para baixo. Né? Até para a segurança, né? Você está vendo o chão que você está pisando.
tá? Os braços soltos, o corpo relaxado, contar os passos e respirar durante essa contagem. É muito simples. E prestar atenção nos passos, prestar atenção na respiração. Se você tiver numa situação em que está passando um nervoso muito grande, fazendo exatamente isso que eu estou falando, a mudança é imensa e imediata. Tá? Aí você vai falar, não, 3 passos é pouco, para mim é 4. Tudo bem. Tá? Eu estou falando, dando uma base. E o fundamental é mesma quantidade de passos para inspirar e para expirar. Tá, ok? Vão sempre se adequando. Então, se vocês fizerem isso num parque, é maravilhoso. Né? Se fizer na rua também. Só que uma vez, o que me aconteceu? Eu estava justamente fazendo essa caminhada e tinha um portão semi-aberto, e eu dei uma cabeçada no portão. Tá? Porque realmente, como eu estava nesse ângulo aqui, eu não vi o portão e dei uma cabeçada nele, né? Porque ele estava meio abaixado. Né? Quer dizer, sempre pode acontecer algum acidentezinho, né? Que não seja nada grave. Alguma dúvida a respeito? Sheila, posso fazer uma pergunta? Claro, Sérgio. Eu gosto muito de caminhar e eu faço como exercício aeróbico. Se eu fizer esse exercício, é preferível fazer antes do aeróbico ou depois? Não sei se eu fui claro. Eu ando num ritmo mais... Entendi perfeitamente. Entendi, sim. Depois. Por que você não tenta fazer durante? Pode ser acelerado, inclusive. Então, ótimo. Uhum. Entendeu? Ótimo, entendi. Tá? Eu nunca fiz. Ah. Eu estou dando uma sugestão. Não, eu vou tentar amanhã. Tá? E aí depois você conta como é que foi. Tá ótimo. Tá ok? Tá ok, obrigado. Sempre de 15 a 20 minutos, nessa mesma... A referência de tempo é a mesma. Isso. Ou o que for bom para você. Uhum. Tá ok? Tá ok, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Sheila, a passada... os passos, o ideal não é que sejam passos mais devagar, né? Que a gente vá acompanhando. Não necessariamente, não necessariamente. Veja bem, as pessoas são diferentes, elas se percebem diferente, o corpo é diferente, cada um tem um tipo de treinamento, tá? Normalmente é lento. Uhum. Não muito lento, não. Sim, não muito entendi. lento. Mas quando o Sérgio falou disso, me ocorreu de fazer dessa forma. E se ele já tem esse treino, pode ser que ele consiga. Aí ele vai fazer aeróbico e vai também fazer uma meditação ativa. Isso se chama meditação ativa. Por falar em meditação ativa, fora este domingo, o próximo, que eu acho que é dia... Que dia que é? Acho que 4 ou 5? 4. Dia 4 ou 5. Domingo, tá? Acho que é dia 4. Dia 5. Domingo, dia 5. Domingo, dia 5, nós vamos fazer uma meditação ativa no Ibirapuera, às 9 horas da manhã. Quem quiser aparecer é bem-vindo. 9 horas da manhã, no domingo. É muito gostoso, é uma meditação ativa,
ela é feita quase toda em pé. Aí vocês também vão ver que depois a Sheila também vai dar uma aula sobre os tipos de meditação. Aí vocês já vão saber mais um tipo de meditação, que é a meditação ativa. Meditação caminhando também é meditação ativa. O Sheila, mas aonde no Ibirapuera? É na Praça da Paz. Praça da Paz. Tá? A praça é bem grande, né? A Praça da Paz, mas dá para ver onde é que a gente está. Porque 9 horas da manhã normalmente não é um horário que está com muita gente. Depois vai enchendo bastante. Tá? Então, é uma meditação que eu adoro. Já teve gente aqui que já foi, né? Se já foi, né, Shirley? Isso. Muito boa, né? Maravilhosa. Que delícia. Quem mais quer falar alguma coisa? Professora, só tem um negócio. Aqui uma pessoa perguntou se a água do banho é fria ou quente. A água é quente, tá, gente? Porque aí não dá para tomar banho frio. Claro, você está no mar, na praia. Tem muita gente que gosta de tomar banho frio. O ideal seria, eu não tomo. Eu tomo banho quente. Eu também não. Eu tomo banho quente. Eu tomo banho frio quando eu faço sauna. Aí eu mergulho na piscina gelada, tudo bem. Mas normalmente é banho quente. Alguém aí é de Bragança. Olha que beleza. Mais alguma coisa? Sheila, eu tenho uma questão também. Fala, Thelma. O Sérgio comentou de caminhar mais acelerado, e uma vez eu tentei essa meditação na esteira, que eu ia fazer o exercício no dia, e eu tentei fazer. A primeira vez eu fiz com uma velocidade mais devagar do que eu estou acostumada, aí eu consegui a respiração num ritmo até bom, porque ela, como a esteira sempre na mesma velocidade, eu consegui manter o exercício num ritmo padrão, assim, né? Depois, no outro dia, eu tentei ela já mais acelerada. Eu já senti um pouco mais de dificuldade de manter o 3 para inspirar e 3 para expirar. Não, aí você muda para 4, porque está mais rápido. Tá. Você entendeu? 4 e 4. Por isso que eu falei, é básico ser o mesmo tempo, mas como você estava rápido, se fizer 3-3, você não aguenta. Isso, então, eu falei, nossa, agora já me perdi toda, aí eu falei, não, deixa, depois eu tento de novo, mais devagar de novo. Mas na esteira deu certo, porque é plana, e você não precisa se preocupar com os arredores, né? E vai que vai no mesmo ritmo até terminar. Tá vendo? A gente vai aprendendo todo dia uma coisa nova. Tá? E aí o Sérgio depois vai contar para a gente como é que foi a experiência dele. E não se esqueça, não tem que ser 3-3, pode ser 4-4. Se você está rápido, tá? Desde que seja o mesmo número. Ok, entendi. Tá? Cadê a Mariângela? Que legal, né? Esteira, olha lá, tá vendo? Vai ter muita gente treinando na esteira. Aí, além de fazer exercício, vai sair zen da esteira. Né? Foi o que aconteceu, na verdade, até esqueci do tempo, porque geralmente você está na esteira, você faz exercício mais prolongado, você fica contando as horas para acabar. Depois, já no fim, eu já nem tinha sentido mais, parece que aqueles 40 minutos passou que nem... Tá vendo? Olha só. Foi o que eu falei, lembra? Que se você prestar atenção na respiração e tudo, você aguenta muito mais. Tá?